Olá, tudo bem? Meu nome é Matilde, sou membro da Primeira Igreja Batista em Itapema, Santa Catarina. E nesse momento eu quero compartilhar com você uma palavra, estudar um pouco a palavra. E eu quero te pedir, se você tem tempo, e eu acho que nesse período de isolamento social você tem tempo, assim como eu tenho tempo, pegue a sua Bíblia. Eu espero você. Vamos estudar, vamos passear um pouco na palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, com você que está me assistindo nessa noite, independente se você é católico, se você é evangélico, se você é cristão, essa palavra é para você. Se você ainda não sabe o que você é, se você ainda não se decidiu, é para você também. Amém, queridos? Se você já pegou sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir no texto que está na carta de Tiago, capítulo 4, no verso 1. Tiago 4, verso 1. Na versão que eu estou usando diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago nos fala de uma guerra não de tanques, de armas, não uma guerra física. Ele fala de uma guerra que acontece no reino espiritual, mas que também acontece no campo de batalha da sua mente, da minha mente. Joyce Meyer, uma pastora, não é aqui do Brasil, ela, entre tantos livros que ela escreveu um livro chamado Campo de Batalha da Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. E esse livro tornou-se um best-seller, porque fala exatamente dessa guerra que nós vivenciamos no dia a dia e nem nos damos conta. Dentro de mim e dentro de você, existe constantemente uma guerra no campo da mente. Quando nós pensamos sobre escolhas erradas que fizemos no passado, quando nós ficamos pensando a nossa história de vida, quando nós éramos pequenos, quando nós lembramos daquela palavra que ouvimos de alguém tão próximo a nós, mas que de alguma forma nos machucou, nos feriu emocionalmente. Quando isso acontece na nossa mente. Se as palavras que nós ouvimos, elas são suaves, elas nos fazem bem. Se as palavras que nós ouvimos a nosso respeito foram denegrindo a nossa imagem, nos ofendendo, nos agredindo de alguma maneira, esse pensamento ele pode se tornar muito forte na nossa mente. E ele pode se tornar uma fortaleza. Essa guerra espiritual, esses pensamentos que passeiam pela nossa mente diariamente, às vezes são pensamentos de vergonha, às vezes são pensamentos de humilhação. Nós nos sentimos humilhados ou nos lembramos de momentos onde nós passamos por alguma humilhação, por alguma vergonha. Talvez você receba na sua mente, seja bombardeada por pensamentos de rejeição, você se sinta naquele momento rejeitada. E todos esses sentimentos, amados, eles passam pelo campo da mente. Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com uma pastora muito querida, que um pensamento gera um sentimento que por sua vez vai gerar uma ação. Então nós somos atacados, talvez pela nossa história de vida, pela nossa própria memória, talvez por Satanás. Nós somos atacados na nossa mente e nós precisamos nos atentar para essa guerra invisível, porém real. Ela é espiritual, mas ela é real, ela acontece comigo e com você. Nesse tempo onde nós nos encontramos isolados socialmente,
nós podemos fazer muitas coisas. Porém, nós também podemos ficar sem fazer nada. E no ficar sem fazer nada, aí é que mora o perigo. Porque quando nós não fazemos nada, a nossa mente ela fica tranquila. E talvez ali é que possam vir os pensamentos errados. Pensamentos errados a nosso respeito e muitas vezes errado em relação às outras pessoas, em relação a uma situação que você vivenciou. É nesse momento que o sino da percepção deve tocar. É nesse momento. Muitas dessas emoções ou sentimentos têm levado muita gente à depressão, ao desânimo. Muitos desses pensamentos, desses sentimentos, por vezes, têm levado pessoas ao suicídio. Mas é tão interessante a palavra de Deus, ela é tão rica, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, você pode abrir comigo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Ele também fala, de certa forma, dessa guerra. Paulo sabia dessa guerra espiritual, dessa guerra no campo de batalha da mente. E ele, no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, ele escreve no versículo 4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que lindo quando a própria palavra em livros diferentes, eles se encontram. A palavra de Deus é assim. Ela é inerrante, ela é verdadeira, ela fala conosco e ela não entra em desacordo. Toda a palavra de Deus, não há controvérsia entre a palavra de Deus. E Paulo, nessa carta, ele diz que as nossas armas não são carnais. E ele quer dizer que então não é revólver, não é uma pistola, não é uma espingarda, não é uma bomba, não é uma faca. A nossa arma para essa guerra, para as nossas batalhas, não são carnais. As nossas armas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Deus nos dá o cuidado, Deus nos dá as armas necessárias para qualquer tribulação, para qualquer luta, para qualquer guerra que estejamos passando. Matilde, mas que pensamento pode vir para mim? Que tipo de luta eu posso ter na minha mente? Eu vou dar um exemplo para você. Você já se sentiu com baixa autoestima? Você já se sentiu muito feio, muito feia em relação a alguém? Você já se sentiu inferior? Isso é um pensamento negativo a seu respeito. E o que Paulo quer dizer é que nós temos armas poderosas que são capazes de destruir fortalezas. Ele está se referindo a essas fortalezas. No começo é apenas um pensamento negativo, mas aos poucos ele vai se tornando algo forte, como uma fortaleza. E esse pensamento negativo se tornando uma fortaleza, ele mesmo fala na sua carta aos Coríntios, no verso 4, que essas armas elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Então a baixa autoestima se tornou uma fortaleza na sua mente, nesse campo de guerra, de batalha. O que você vai lutar? Qual é a arma que você vai usar? Você vai usar a palavra de Deus.
E nesse momento, em Isaías 49, 15, você pode lutar com armas espirituais e essa arma ela pode dizer o seguinte, Isaías 49, 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Queridos, quando tem um pensamento, uma fortaleza negativa na sua mente, em contrapartida tem algo lindo da parte de Deus, capaz de destruir esse pensamento negativo, essa flecha que Satanás coloca na nossa mente. Você já se sentiu abandonado? Essa palavra de Isaías te diz, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, porém eu não me esquecerei de ti. Deus cuida de você. Deus não te abandona. Tem outro texto também, eu quero compartilhar com você. Por favor, abra em Hebreus 13. Hebreus 13, no verso 5b. Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5b. Uma frase curta, mas poderosa. Deus diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Você já se sentiu abandonada? Se você conhece a palavra de Deus, essa arma pode destruir essa fortaleza na sua mente. Abra comigo também Mateus 28. Abra comigo Mateus 28. Você acha que é pouco? Não. Mateus 28, no verso 20b, diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele não está só agora. Ele não estará apenas até amanhã. Não. Ele estará comigo e com você até a consumação dos séculos. Que coisa linda. Que coisa linda. Paulo, na carta aos Romanos, abra comigo também. Romanos 8. Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto lindo! Prova de que, mesmo que você se sinta abandonado, sozinho, rejeitado, maltratado pela vida, essa palavra, ela deve vir ao seu encontro e falar com você que Deus, Ele não te abandonará, você não está sozinho. E Ele estará com você até a consumação dos séculos. Essa é uma das muitas armas que Deus nos deu. A palavra de Deus é uma arma poderosa. E o nome de Jesus é outra arma. Todas as coisas subsistem nele, em Jesus. Sabemos que Jesus é o autor da salvação e que o seu nome está acima de todo nome no céu e na terra. Abra comigo Atos dos Apóstolos 4:12. Atos dos Apóstolos 4:12. Atos 4:12. Diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome.
Não há José, não há Frederico, não há outro nome, nem de homem, nem de mulher. Não há, e em nenhum outro há salvação. Não há. Só o nome de Jesus. Por isso o nome de Jesus é tão poderoso. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. Para usar o nome de Jesus como uma arma poderosa, é preciso primeiro você conhecê-lo, conhecer Jesus. E depois que você conhece a Jesus, você passa a amar Jesus. Depois que você ama Jesus, não tem como você não receber no seu coração, na sua vida. Não tem como você não se render a Ele. Não tem como não se entregar todas as áreas da sua vida a Ele. E por fim, depois que você conhece, depois que você passa a amar Jesus, que você o recebe, não tem como você não segui-lo. São 4 pontos. E essa é a notícia que eu tenho para te dizer. Para conhecer, você precisa estudar a palavra de Deus, que revela o seu plano maravilhoso de redenção da humanidade. Em João 1,12. Abra comigo o Evangelho de João 1,12. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Aqueles que conhecem a Jesus, que amam a Jesus, que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador e passam a segui-lo, Deus torna essa pessoa filho de Deus. A todos que o receberam, Deus lhes dá o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Eu te pergunto o seguinte: você já conheceu Jesus? Você o ama? Você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Você é um seguidor de Jesus? Se você já fez tudo isso, então você tem a autoridade de usar todas as armas poderosas em Deus. Eu quero te dizer que uma das armas é a palavra de Deus. Jesus, depois que foi batizado, ele se seguiu para o deserto. Ele foi para o deserto e ficou 40 dias, 40 noites jejuando. E ele foi tentado por Satanás por 3 vezes. E a arma poderosa em Deus que Jesus usou contra Satanás foi a palavra de Deus. Jesus rebatia a fala de Satanás dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E as outras 2 respostas de Jesus foram da mesma maneira: está escrito, está escrito. Então a palavra de Deus revelada a nós, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é uma arma poderosa nessa guerra espiritual e nessa guerra no campo da mente. Uma outra arma é o nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Você ganha autoridade de filho de Deus para usar o nome de Jesus. Uma outra arma incrível e nesse período essencial é a oração. Uma terceira arma, a oração. Não só aquela oração de pedir, mas aquela oração de adorar, de reconhecer quem é Deus,
de reconhecer que Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, Ele é o Senhor. A oração pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser uma adoração, pode ser um clamor. Falar com Deus e ouvir de Deus. Uma outra poderosa arma está em Efésios 6,12. Talvez você conheça muito bem a armadura de Deus. Essa arma poderosa trata do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, aos pés as sandálias da preparação do evangelho da paz, na mão o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Deus é uma outra arma poderosa nessa guerra. Sabe qual é a outra arma poderosa? A igreja. E eu não estou falando a igreja templo, eu estou falando a igreja, eu e você. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor tabernaculou, Deus Emanuel, Deus conosco. Quando eu me torno filho, Ele entra na minha vida por meio do Espírito Santo. Nós passamos a ser filhos de Deus. Podemos chamá-lo de Pai. Abba, Pai, Paizinho. Temos uma intimidade com Ele. A palavra de Deus diz, lá no início, que todos pecaram. Por Adão e Eva, todos nós pecamos. Herdamos o pecado original, o pecado adâmico. E por isso destituídos estávamos da glória de Deus. Mas aquele texto que eu li, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós estávamos desligados do Pai e Jesus nos religou com o Pai. E se eu sou filha de Deus, como é bom eu ter irmãos na fé. E nesse período onde o templo não está aberto, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor e nós podemos lutar através da oração nessa guerra. Nessa guerra que não é só o vírus, não. Nós não estamos lutando apenas contra o vírus. Há muitas batalhas acontecendo no plano espiritual. Talvez muitas visíveis no campo da política, no campo familiar, no campo da mente. E eu quero te dizer que se você já conheceu Jesus através da palavra, se você já recebeu o Senhor Jesus na sua vida como Salvador, mas também como Senhor, você pode segui-lo. Você se tornou um filho de Deus, mas também um discípulo de Jesus. E você pode fazer diferença neste tempo, sendo sal e luz. Eu quero orar com você. Quero orar por você. Se você que está me ouvindo ainda não tomou essa decisão, que você ainda não conhece a palavra, mande uma mensagem para mim. Se você mora perto, eu gostaria de conversar com você. Nós podemos orar juntos. Eu posso te ouvir, posso ouvir a tua história e posso te ajudar, quem sabe. Posso te apresentar a palavra de Deus, posso te apresentar a Jesus. Se você sente o seu coração arder e você quer fazer isso agora, feche os seus olhos e fale com Ele. E diga: Jesus, talvez eu penso que te conheço, mas eu não conheço a tua palavra. E eu quero, Senhor, eu quero te conhecer e eu quero receber todo o benefício da cruz. Eu quero te receber como meu Salvador. Eu sei que naquela cruz tu morrestes para apagar de uma vez por todas
o meu pecado, lá herdado de Adão e Eva, mas também todos os meus pecados. Eu entendo, Jesus, que tu viesses redimir, tu viesses salvar a humanidade, mas essa salvação está disponível a todos, mas ela só é usufruída pelos filhos. E eu entendi por essa palavra revelada hoje que eu só posso me tornar filho se eu conhecer a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. Então eu quero te receber, Jesus, como meu Deus. Nenhum outro, nada mais além de ti. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu dou liberdade a ti, Espírito Santo, para fazer morada em mim. Te dou liberdade para mudar tudo e mexer em todas as áreas da minha vida. Eu te dou liberdade. E de agora em diante, eu quero ter essa convicção de que eu não estou mais sozinha. Em nome de Jesus eu oro a ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, queridos. Que a palavra de Deus faça o efeito que Deus, ao lançar ela, teve como propósito. Que você possa entender o grande amor de Deus por você e também propagar a palavra dele a muitos. Deus te abençoe. Até outro dia, se Deus quiser.